Então, vamos pensar uma coisa. A luz, então vamos começar o seguinte. Lá na Grécia Antiga, aí eu estou chamando a atenção para a importância do pensamento filosófico. O pensamento filosófico, a filosofia, o debate de ideias. Os gregos, já lá no século IV antes de Cristo, na verdade, os gregos começaram a fazer ciência, filosofia natural já no século VII, século VI antes de Cristo. Mas no século IV antes de Cristo aparece o grande Aristóteles. E Aristóteles foi o primeiro que começou a questionar o que era a visão. Por que nós vemos? Por que nós precisamos da luz para ver? Então havia o debate. Será que a luz é alguma coisa que tem uma intromissão em nós e nos faz ver? Ou será que somos nós a expelir algum raio que representa a visão? Então tinha duas teorias. A teoria da intromissão, que é os raios luminosos, eles interferem no nosso processo, na nossa biologia, eles chegam, encontram o nosso aparelho óptico e nos fazem ver. Ou era o contrário, que se pensava, era a teoria da emissão. Nós é que emitimos raios luminosos com os nossos olhos. Aristóteles, então, corretamente, ele vai para a teoria da intromissão, que é a luz que chega, impressiona os nossos órgãos visuais e nós temos a visão. Mas ele fez um estudo muito focado na visão. Ele não estudou a essência da luz, a natureza da luz. Foi só no século III antes de Cristo que muitos de vocês conhecem, né? Quem estuda geometria no ensino médio conhece o teorema de Euclides, conhece Euclides como um grande geômetra. E Euclides, então, ele faz um estudo mais detalhado sobre a luz. Vamos dizer assim, é a primeira investigação sobre a natureza da luz. Então, isso praticamente 100 anos, né? no século depois de Aristóteles. Euclides, então, é o primeiro a questionar a luz. Ele estava mais interessado em saber o que era a luz do que saber do que era a visão. Ele, inclusive, ele ia na direção oposta a Aristóteles, que, na verdade, a direção de Euclides, do ponto de vista de hoje, estava errado. Ele achava que a luz era um processo que saía da nossa vista, os raios saíam de nossa vista, e por isso que nós víamos. Mas ele queria estudar a luz. Então, com isso, ele fez a primeira investigação sobre a luz. Mais à frente, só nos séculos I e II depois de Cristo, que, por exemplo, Ptolomeu avançou no estudo da luz, por quê? Porque já tinha uma geometria mais avançada, já tinha um estudo de ótica geométrica, então ele estudou o que é a reflexão da luz, por que que a luz se reflete, por que que a luz se refrata. Todos os meninos que estiveram no ensino médio estudaram a chamada lei de Snell da refração. O ângulo de refração, a luz passa do ar para a água, por exemplo, quando a luz muda de meio, de um meio com índice de refração para outro meio com índice de refração diferente, ela sofre um processo de mudança, né? Vamos dizer assim, de deflexão da direção de propagação. Há um ângulo chamado ângulo de reflexão e o ângulo de refração. Isso já com Ptolomeu, séculos I e II depois de Cristo. Então, nós estamos falando assim, de praticamente 2.000 anos atrás, né? Bom,